RJTV Primeira Edição existe desde 1983. No começo, o telejornal tinha apenas 8 minutos. Com o sucesso, passou para 20 e hoje já ocupa 45 minutos da programação. Meio-dia e 16. Boa tarde. Boa tarde. Quando eu comecei a fazer o jornal, há 7 anos, ele tinha 8 minutos de produção. Então, o desafio naquela época era dar todas as notícias da cidade num espaço tão pequenininho, né? Num espaço tão restrito de tempo. Depois disso, a gente passou a ter 20 minutos de jornal. O jornal, eu acho que ele ficou num tempo mais ideal, digamos assim, com 20 minutos, porque com 20 minutos eu conseguia dar os fatos do dia, né, as informações do dia que interessam as pessoas, e também a gente conseguia já começar a esboçar uma tentativa de fazer um jornal mais comunitário, de ter alguns assuntos de interesse da comunidade, que não são os fatos do dia, o factual, mas, assim, assuntos que incomodavam a comunidade e os quais a gente tentava repercutir com as autoridades, ou seja, fazer uma espécie de cobrança. A gente esboçou isso, mas ainda tinha uma dificuldade, porque em 20 minutos, essa cobrança com a autoridade, em geral, era uma coisa muito rápida. A gente não conseguia fazer entrevistas em que a gente realmente conseguisse apertar a autoridade até o ponto dela dar uma resposta que realmente satisfizesse as ansiedades dos moradores da cidade. Quando o jornal subiu para 40 minutos e depois 45, o que aconteceu é que esse espaço até cresceu demais. Amanhã passa rápido, né? A gente sabe disso, e a gente tem uma cidade com longas distâncias. Se você pensar que a Baixada é uma fonte grande de notícia, você tem a questão distância como um empecilho. E o tempo, é óbvio, né? É o que você falou, a dificuldade de, em tão pouco tempo, né, fazer um jornal de 45 minutos bem feito. A tendência é você cometer alguns erros e a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Isso foi um desafio. Com mais tempo de produção, o jornal abriu espaço para as discussões dos problemas comunitários. A gente criou alguns VTs comunitários, né, criou algumas colunas, onde os moradores da cidade reclamavam de problemas que incomodavam muito. Problema de água, problema de buraco na rua, problemas aparentemente simples e comuns, mas que incomodam muito as pessoas da comunidade. E o que a gente fez, e que foi muito interessante o resultado, foi botar autoridade naquela entrevista que a gente já não conseguia fazer muito bem com 20 minutos, mas além de botar autoridade, a gente botou de um outro lado, em outro lugar, um morador debatendo. Em vez de o apresentador ser o intermediário, né, nessa entrevista, a gente botou um morador direto com a autoridade. E isso rendeu momentos, eu considero assim, muito bons no jornal, momentos até memoráveis. Assim, o novo formato do RJ Primeira Edição deu voz às comunidades. E para administrar tudo isso no ar, os locutores deram lugar aos âncoras. O perfil realmente mudou. Antes o apresentador era só um leitor de notícias, um leitor que não errava muito. Aliás, que não errava nunca. Um leitor que não errava nunca, né? Esse era o perfil do apresentador, que é um aspecto que eu acho que mudou também. Hoje o apresentador não pode mais ser aquele que chega ali só para ler. A gente tem que fazer um monte de entrevistas, tem que estar inteirado com o que está acontecendo na cidade, tem que estar preparado para improvisar, para narrar alguma coisa ao vivo. Então você não pode ser mais aquela pessoa, digamos assim, presa somente àquela tarefa de ler o que outras pessoas escreveram. A gente escreve muito do que a gente lê, muito do que a gente lê na hora no ar, a gente que escreve, então a gente tem que estar por dentro de tudo, por dentro dos assuntos do jornal. Mudou bastante o perfil do apresentador. Hoje o apresentador, antes de mais nada, tem que ser um jornalista que se interessa por notícia, que quer saber o que está fazendo, que sabe entrevistar. E eu acho que a experiência da rua ajuda muito, porque você aprende a apurar, você aprende o que é notícia, você aprende realmente como conseguir informação ali no dia a dia, na rua, conversando com as pessoas, fazendo fontes, dando telefonemas, no nosso jargão jornalístico, é na ralação mesmo que você aprende a ser um bom jornalista. O RJTV Primeira Edição tem em média 5 reportagens que são feitas todas as manhãs. Mas toda a produção é decidida na véspera numa reunião de pauta. A parte boa, na verdade, era às 11 horas com o maestro e os músicos todos lá na Praia Vermelha, né? Depois, cabe à chefia escolher o repórter mais indicado para a cobertura de cada assunto. Bom, a gente tem uma equipe de 23, 24 repórteres. De todos os tipos, todos os perfis, mais novos, mais experientes. Então a gente tenta fazer uma mescla
de forma que a gente tenha repórteres de perfis variados que se encaixem nos perfis das matérias que a gente tem. Mas nem sempre o roteiro preparado no dia anterior é seguido à risca. O jornal pode mudar em cima da hora em função de fatos que acontecem no decorrer da manhã. As notícias chegam à redação através de telefonemas ou do setor de apuração. Eles são aqueles que aparecem naquelas imagens? Apurador tem várias fontes, né? Quer dizer, você vai ao longo da vida fazendo contatos, tendo as pessoas que você conhece e tal que te ligam. Mas o básico é o rádio da polícia, né? Que a gente escuta frequência da polícia militar, polícia civil, bombeiro, guarda municipal. Fora isso, a gente faz ronda, né? De hora em hora, a gente faz ronda para saber, liga para todos os batalhões, liga para a polícia civil, liga para bombeiro, guarda-vida, para saber o que está acontecendo na cidade, né? Quer dizer, isso tem uma limitação, porque às vezes o cara não quer falar, ele não é obrigado a contar o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo que o básico é o radinho, entendeu? Aqui você aprende a apurar, entendeu? Aquela coisa básica. Como, quando, quem, de que forma, tem preso, não tem, o carro tá aí na delegacia, não tá, entendeu? Você começar a fazer contatos, começar a formar uma agenda, entendeu? Eu acho que tem que ser por aqui mesmo, entendeu? Agora, quem gosta de ficar, que fique. Eu, por exemplo, adoro fazer isso aqui. Para fazer uma entrada ao vivo no RJTV, é necessário utilizar uma unidade móvel. Da rua, os técnicos fazem um alinhamento direto com a emissora. Bom, essa unidade móvel, basicamente, ela possui até 4 câmeras. Tem toda a parte de uma infraestrutura de sistema de áudio e vídeo aqui para transmissão. A gente para a unidade móvel em um determinado ponto da cidade, que tem visual direto com a torre de transmissão. A gente alinha, sobe um mastro aqui para auxiliar a transmissão direto a uma torre receptora que fica lá no Sumaré e envia esse sinal até o centro de recepção de sinais de TV na emissora. E uma das grandes dificuldades que a gente tem na unidade móvel para transmitir ao vivo é o ponto na cidade que dê para a gente ver a torre. A gente tem uma antena, tem um mastro, esse mastro sobe e auxilia a transmissão até a emissora. Antes do jornal entrar no ar, todo o sistema operacional é checado. E faço essa ponte entre a engenharia e o jornalismo. Então eu venho para o controle, recebo o sinal dos links, faço teste com as geradoras, tenho que checar se o sinal de áudio e vídeo está ok. Depois que é checado o sinal, como já foi dito pelas operações, o sinal de áudio está bem, o sinal de vídeo está bem, a gente começa a comunicação com os repórteres. Se o jornal é um jornal previsível, que essas pautas produzidas, a gente passa as páginas e checa o áudio, checa se está tudo bem, novas informações, se vierem alguma nota que é preciso ler, a gente passa aqui para eles lerem. Quando é um jornal onde tem alguma coisa na cidade acontecendo e a gente precisa deslocar helicópteros, geradoras e ao vivo, e aí é um jornal mais nervoso, aí a gente precisa sempre ter muito em contato com a escuta lá, elas suprindo a gente de informação, tipo numa rebelião, o que está acontecendo, o que deixa de acontecer, ou então já liga para uma autoridade que esteja no local, tenta grampear o telefone para ele entrar ao vivo, e assim a gente vai fazendo, vai suprindo sempre o repórter no local, porque geralmente ele está muito longe de onde está acontecendo, a gente tem que sempre estar suprindo ele de informações, para ele sempre estar entrando com informações com conteúdo. Quando o programa começa, a tensão aumenta. Quanto tempo tem esse VT? Faltam 2 minutos. Tá, tem tempo. Vou chamar aqui, ó. Atenção. 9 anos, Carlos Henrique Soares de Moraes, de 20 anos. E a gente conversa agora ao vivo por telefone com o chefe de Polícia Civil, Zaqueu Teixeira. Boa tarde, doutor Zaqueu. O senhor nos ouve? Peraí, Isabela. Boa tarde. Vai. O SPTV foi o primeiro jornal a dar espaço para assuntos comunitários. O telejornal deu tão certo que acabou mudando o formato do RJ primeira edição. O editor regional César Seabra está à frente da Editoria Rio há 4 anos. Ele foi o responsável pela mudança de formato do telejornal. Eu acho que as pessoas hoje, elas têm um desejo muito grande de participar. Ou seja, quando eu digo participar, não digo participar por si só, entendeu? Aquela coisa mais rasteira da participação. Eu digo no sentido de exercer cidadania. As pessoas querem hoje exercer cidadania, elas querem se ver nos jornais.
entendeu? Então a gente achava que o jornal aqui no Rio, que o RJ, o RJTV, o 1, o 2 e o Bom Dia Rio também, e até o Globo Comunidade, eles estavam muito distantes disso, desse desejo das pessoas, do povo fluminense, dos cariocas. O poder público se faz ausente, não consegue entrar e não consegue responder algumas questões dessas pessoas, de moradores de vários bairros do Rio. Nós decidimos fazer esse projeto para ouvir deles, para que eles votassem, né, numa urna eletrônica aí também no nosso site, quais eram o melhor e o pior serviço do bairro deles. Enfim, então a gente foi a 20 bairros da Zona Sul, bairros do subúrbio, da Zona Norte, da Zona Oeste, dia a dia fazer isso. Eles votavam, as pessoas votavam, o número de pessoas votando era muito grande, acho que chegou, se eu não me engano, a 30 mil pessoas no total, o que é muito bom. Enfim, e depois, no final, nós levamos bairro a bairro, depois dos 20, né, das 20 comunidades votando, nós podemos ver também qual era o pior e qual era o melhor serviço do Rio, segundo, né, da cidade do Rio, segundo aqueles moradores que votaram, segundo as 30 mil pessoas que votaram. Mais um projeto que tinha como único objetivo fortalecer essa questão da cidadania, do exercício da cidadania, né, do cidadão como tendo voz para votar, para falar, para pedir pelo seu bairro. Outro projeto foi a coluna Maravilhas do Rio. Era uma eleição, novamente, o povo carioca podendo votar, entendeu? Escolher qual é o ponto que ele mais gosta da cidade. Enfim, então nós fizemos um jurado informal com personalidades do Rio que escolheram 6 lugares, né, 6 pontos turísticos, se eu não me engano, são Alagoas, Maracanã, as praias, Corcovado, Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Dali os cariocas começaram a votar e escolher, e ganhou o Corcovado, né, o Cristo Redentor, né, foi uma festa, foi lindo. A gente apresentou o jornal, a cada dia a gente apresentava um jornal de um ponto, de um dos concorrentes, enfim, o jornal na rua. Nós fizemos 7 ou 8 jornais na rua, nesse período, na rua, direto, entendeu? Então, né, apresentando os pontos turísticos, o campeão, o resultado do vencedor, que foi o Cristo, a gente fez também de lá de cima do Cristo. Ou seja, foi lindo, as pessoas se envolveram completamente aqui na TV Globo, aqui na editoria e na rua também, todo mundo participando, todo mundo repercutindo, falando do RJ, da nossa ação, enfim. E é exatamente isso, é para levantar a moral do Rio? Sim, é para mostrar que o Rio também tem coisa bonita? Sim, entendeu? E é também, mais uma vez, para que o povo, para que o carioca, foi feito mais uma vez para que o carioca participasse, elegesse, visse a sua cidade de outra forma, enfim, diferentemente do que a maior parte do noticiário mostra. Outros projetos foram A Cara do Rio, Passistas do Futuro, a coluna Diz no Pé e Qual é a Boa do Verão. Eu tenho A Cara do Rio exatamente a mesma coisa, né? Um projeto parecido de mostrar famosos e anônimos da cidade. O Passista do Futuro foi feito ano passado, né? Ganhou a menina da Beija-Flor. E esse ano já virou rainha da bateria da Beija-Flor, é legal. Esse ano a gente vai fazer, no próximo carnaval, nós vamos fazer mestre-sala e porta-bandeira do futuro. A ideia aí é valorizar a criançada no carnaval, entendeu? A gente criou o Diz no Pé, né? O Diz no Pé, quando a gente criou a ideia do Diz no Pé, da coluna Diz no Pé, com o Ivo Meirelles, com o Arnaldo Duran, botar povo do carnaval nas matérias, coisa que acho que foi um pouco esquecida. E esses concursos, como a Passista do Futuro, exatamente são as crianças, né, das escolas, ou seja, o futuro das escolas ali. Enfim, a ideia básica era essa, era muito simples, era de realmente valorizar e mostrar, olha o que tem, o carnaval não vai morrer, entendeu? O carnaval tem tranquilamente mais uns 40, 50 anos aí para não acabar, porque olha só a criançada sambando aqui, isso aí não vai acabar tão cedo, entendeu? Graças a Deus. Neste verão, o nosso Qual é a Boa vai ser só dedicado ao esporte. Além do esporte em si, vai ter dica. Como o cara deve se alimentar para praticar aquele esporte? Para que aquele esporte é bom? Bom para as pernas? Bom para perder barriga? E que tipo de perigo ele pode trazer para a saúde? Qual é a hora melhor para fazer? Quanto é? Ou seja, o frescobol é barato, entendeu? A gente vai fazer frescobol. Frescobol é barato, precisa de uma sunga, 2 raquetes, uma bolinha, show de bola, não tem vencedor.
Entendeu? Um jogo que não tem vencedor. O importante é a bola ficar no alto, todo mundo batendo ali, pá. O que ele é bom? É bom para perna? Mas o que é perigoso? É perigoso para o braço? Então vão ter essas dicas. Então o Qual é a Boa desse ano vai ser de esporte com dicas de tudo. Com todos esses projetos, o site do RJ e os números do Ibope confirmam o sucesso. Sempre que a gente chama a participação das pessoas, a visitação ao nosso site melhora demais. Chega a subir mais de 100%. Quanto ao Ibope, eu te dou números sim, aumentou muito com os jornais, com um jornal maior, né? Por exemplo, o RJ1, ele tinha 18 pontos de média de Ibope quando ele tinha 20 minutos, 25 minutos. Hoje tem, em média, 23, 24, 25 pontos. Tem dias que ele dá pico de 30, que é uma coisa muito boa. Eu acho que a audiência também é mais um ponto que comprova que a gente está no caminho certo. O jornalismo investigativo no RJ primeira edição mudou de perfil depois da morte do jornalista Tim Lopes. O desafio agora é continuar divulgando as denúncias sobre o tráfico de drogas sem oferecer riscos às equipes de reportagem. Por enquanto, evidentemente, a gente ainda está traumatizado com a morte do Tim, né? Que era um dos nossos jornalistas mais competentes, enfim, né? Com quem nós tivemos o prazer de trabalhar. E de quem a gente sente muita saudade ainda, enfim, muita falta. Com a morte do Tim, a gente realmente não está usando mais microcâmera, não está usando esse tipo de recurso. Aparecem ideias, a gente vê que no dia a dia, mas eu derrubo todas as ideias, não quero que sejam usadas microcâmeras agora, durante um bom tempo. Vamos voltar a usar um dia? Claro, acho que vamos voltar a usar um dia, sim, entendeu? Com calma, com mais segurança, porque o Tim tinha segurança sim, tinha plano A, plano B, plano C, mas falharam, infelizmente falharam. Mas a gente vai usar com mais segurança, como a gente está usando hoje colete, carro blindado, tudo isso, não é pra gente ficar, a gente usa essas coisas hoje, não é pra gente ficar a 100 metros dos caras não, é pra ficar mais longe ainda do que a gente ficava, é pra ficar 1 quilômetro, 500 metros, entendeu? Pra não correr risco, não é pra bancar o herói e ficar mais perto do tiroteio ou do olho do furacão, entendeu? Pra gente ficar ainda mais distante. Enfim, eu acho que uma coisa que nós deveríamos fazer na imprensa, e aí nós deveríamos pensar um pouco, se reunir um pouco mais, os jornais, as TVs. Eu acho que nós deveríamos pensar em pool. Eu não sou contra fazer pool. Não sou contra. Se eu tenho uma história, entendeu? Uma história boa do tráfico, que eu preciso de ajuda, entendeu? Então o problema de eu procurar Bandeirantes para me ajudar, só, eu tenho uma história, vamos fazer juntos. Não vejo problema nisso, não vejo, entendeu? Acho que nós temos que começar a pensar nisso. Acho que os jornais, as TVs, deveriam se reunir, aí eu digo, direção dos jornais de TV, para criar um código de ética em relação ao tráfico único. Não é cada jornal ficar criando o seu, cada TV ficar criando o seu, blá, blá, blá. Enfim, por exemplo, a TV Globo não fala mais, está proibido falar em nomes desses comandos de bandidos, entendeu? Uma decisão da diretoria. Há pouco tempo eu proibi aqui no Correio que a gente fale em ousadia de bandido, poder do tráfico, gerente tem a TV Globo. Gerente tem a TV Globo, gerente de marketing, gerente de publicidade, gerente de jornalismo, gerente financeiro, gerente tem a universidade. Né? O cara que toma conta dos professores, o cara que toma conta da grana da universidade. Tráfico não tem gerente, tráfico tem bandido. Entendeu? E bandido é bandido. A microcâmera, ela é legítima, sim, ela é legítima como último recurso, entendeu? Para fazer uma matéria, como foi a matéria que o Tim estava fazendo. Aquilo ali era o último recurso, porque os moradores já tinham reclamado com as autoridades sobre aquele baile funk, sobre tráfico no baile funk, sobre exploração sexual de menores no baile funk. Reclamaram, as autoridades não fizeram nada. Nós fomos lá tentar fazer de outras maneiras, não conseguimos. Então a microcâmera, ali naquele caso, era o último recurso. E infelizmente o Tim tinha plano A, plano B, plano C, e as coisas não funcionaram. Enfim, agora o microfone sem fio, a microcâmera, tudo isso é recurso, e são recursos legítimos, bem usados como última instância, e a gente vai voltar a usar sim. A sua voz será ouvida cada vez mais alta em cada reportagem que nós, jornalistas do Brasil, fizermos. A sua voz vai ecoar, hoje e sempre, na redação da Globo e nas casas de cada brasileiro de bem. Em vez do silêncio, o nosso aplauso.